A palavra do Senhor diz no capítulo 27, a partir do verso 45: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparastes? Amém? Pode se sentar. Eu quero contar algumas coisinhas para vocês aqui, que faz parte do nosso cotidiano. Quando nós morávamos no interior, tem uma rua lá, que hoje é uma avenida, e próximo ao colégio onde a gente estudava tinha uma casa que ninguém morava, uma casa velha, uma casa onde nós íamos numa passada até chegar ali. A hora que a gente passava ali, a gente corria, porque a gente não queria, a gente tinha medo. Aquela casa já estava ali, já fazia muitos anos, nem os moradores de rua se interessavam por ela. Aquela casa diziam que era assombrada, mas na verdade aquela casa era uma casa abandonada. Uma menininha, 6 anos agora, outra história, 6 anos, suas mãozinhas pequenas e sujas seguram as mãos grandes de uma assistente social do conselho tutelar e entra na sala do diretor. Olhos arregalados, rostinho sujo, tudo, né? Cabelo todo bagunçadinho, e ela foi encontrada abandonada. Uma idosa, ela balança na sua cadeira de balanço, seus olhos estão fitos no portão do asilo. Já são 4 da tarde, é 25 de dezembro, nenhum cartão, nenhuma visita, ninguém foi visitá-la naquele dia. Aliás, ninguém vai visitar ela já faz anos, nenhum telefonema, nada, no mais puro abandono. A jovem esposa vê seu jovem esposo sair pela porta e bater a porta segurando uma mochila, e ali ele vai para não voltar mais. Ela sentada no sofá com 2 crianças, abandonada. Eu conheci o Nelson, 30 anos trabalhando numa empresa. Ele abria a empresa todos os dias, sem falhar um dia. Todos os dias ele tinha um molho de chave, e por 30 anos ele fez isso. Ele cuidava de toda a parte da logística, do estoque. Ele já está velho, e um dia ele chega e encontra na sua mesa um aviso de demissão. Ele entra em depressão. O Nelson está abandonado. Essas histórias tristes, elas fazem parte do nosso cotidiano. Nós vemos isso praticamente todos os dias, no meio que a gente vive, convive, a gente observa, a gente assiste. São histórias tristes de homens e mulheres que foram abandonados por homens e mulheres, foram abandonados pela empresa, foram abandonados pelos filhos, foram abandonados pelo pai, pela mãe. Mas ser abandonado por Deus, aí eu travo nesse texto. E capítulo 27, verso 45 e 46 me leva a essa reflexão. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste?
O que nós falamos aqui no começo desse culto? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Deus é debaixo das suas asas, na sua sombra, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, é Ele que segura nas nossas mãos, Ele que nos ajuda, e de repente Ele te abandona. O que você faria? Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma pergunta, e quem está fazendo essa pergunta? Quem acaba de ser abandonado por Deus. Quando Jesus grita essas palavras, ele já está pendurado no madeiro pelo menos às 6 horas. O abandono começou mais cedo. Antes das 9 horas da manhã, Jesus já arrastava o pesado madeiro pelas ruas estreitas, sai lá da Fortaleza Antônia, vem subindo a Via Dolorosa, até sair pelos muros da cidade. Lá fora, no Gólgota, tem o lugar da crucificação. Já bem antes das 9 horas da manhã, Jesus já está sofrendo, já apanhou. E quando chega no Gólgota, no Monte Caveira, os soldados pregam Jesus, os seus pulsos, os seus pés. Imagina o trauma causado pelos cravos de 25 centímetros que é martelado. Então os soldados, sem nenhum cuidado, levantam ele e põem ele na cruz, sem compaixão, sem cuidado, sem misericórdia. Onde Jesus está agora? Na cruz. Jesus não está com os pés no chão. Jesus também não está no céu. Jesus, ele está, colocaram Cristo na posição da qual ele veio para morrer, entre Deus e os homens. Jesus está suspenso. Aqui é o sacerdote no seu próprio altar. Todos falam, todos zombam, todos escarnecem, fazem piadinhas. Jesus raramente fala, mas quando ele fala, suas palavras são como pérolas. 7 frases pelo menos Jesus exclamou no Calvário. Jesus está sofrendo, não tem como falar, ele está mudo, ele está quieto, mas quando ele fala, algo está acontecendo. Ele diz: Pai, perdoa esses assassinos. Eu diria, ele não denomina aqueles que estão crucificando ele como assassinos. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa. Muitas vezes a gente perdoa, mas a gente fala assim: eu vou te perdoar, seu canalha, mas você não faça mais isso. Eu vou te perdoar, seu isso, seu aquilo, mas não, Jesus não denomina de uma forma pejorativa aquele que ele está perdoando. Nós temos que tomar cuidado. Outros dizem: olha, eu perdoo, mas não esqueço. Então ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Outra frase que ele fala na cruz do Calvário é quando ele entrega um dos seus discípulos, o mais jovem, que é João, a sua mãe Maria. Diz: ei mulher, esse agora passa a ser seu filho. Ei rapaz, ela agora é sua mãe. Ele atende ainda na cruz do Calvário o pedido desesperado de alguém que quer ainda se salvar, que é o ladrão da cruz, que a Bíblia denomina ele como, a tradição denomina ele como Dimas. São 2 que foi crucificado. A tradição diz que um era Gestas e o outro era Dimas. E Dimas diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Outra coisa que Jesus diz é quando ele pede água: tenho sede, e dá um vinagre. A palavra do Senhor diz no verso 45 que uma escuridão cobre a terra, uma escuridão cobre a terra, cai como uma cortina negra sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9, ou seja, do meio-dia até as 3. Não foi algo natural.
Não foi um eclipse de 3 horas, foi algo sobrenatural. Os comerciantes de Jerusalém acendem suas velas, os soldados romanos acendem as suas tochas. Um lugar distante dali, lá no Egito, um historiador chamado Dionísio, ele escreve, ele percebe a escuridão e escreve: ou o Deus da natureza está sofrendo, ou a máquina do mundo está entrando em ruínas. Dionísio, ele acerta na primeira: Deus está sofrendo. Claro que o céu está escuro, estão assassinando aquele que é a luz do mundo. O universo chora. E assim disse, há 750 anos antes desse evento, 750 anos antes de Cristo, Amós já escrevia exatamente isso. 745 anos antes da crucificação, Deus já falava, através da boca do profeta, em Amós capítulo 8, verso 9 e 10. O texto que diz: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entrebeneça no dia claro, e tornarei as vossas festas em luto, e todo o vosso cântico em lamentação, e porei panos de saco sobre todos os lombos, e calva sobre todas as cabeças, e farei que isso seja como luto. 750 anos antes, e eu farei com que isso seja como luto por um filho único. 750 anos, Deus falando que iria acontecer 750 anos depois, por um filho único, e o seu fim como dias de amargura. O céu chora, gente. O cordeiro bale. Cordeiro não berra, cordeiro bale. Quem berra é bode. Você lembra da hora do grito? 3 horas da tarde. Pastor, mas peraí, a gente estudou com o senhor lá na teologia, é o seguinte, que nesse horário, às 3 horas, é a hora do sacrifício no templo. E foi exatamente às 3 da tarde que Jesus exclamou em alta voz, porque são exatamente às 3 horas da tarde que acontece o sacrifício no templo. Às 3 horas da tarde é a hora do sacrifício. Menos de 2 quilômetros ali da cruz, um sacerdote vestido com as suas vestes sacerdotais leva um cordeiro para a morte, sem saber que naquele dia o seu trabalho seria inútil. O céu está olhando não para o cordeiro do templo, o céu agora olha para o cordeiro na cruz. O céu está olhando para o cordeiro que tira não só o pecado do dono do cordeiro, o céu agora olha para o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Um céu que chora, um cordeiro que bale, um salvador que grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Em Joel capítulo 3, verso 15 e 16, está escrito: e o sol e a lua enegrecerão, e o Senhor bramará. Estamos falando aqui de centenas de anos antes. E o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz em Jerusalém. Cristo está na cruz, gente, num esforço sobre-humano. Ele ergue a sua cabeça quando ele grita, seus olhos estão miúdos, seus lábios estão inchados, ele sangra, seu peito dói, ele está cansado, seus braços estão cansados, suas pernas não tem como apoiar, estão apoiadas num cravo, num prego. Mesmo assim, Jesus busca força e grita: Deus meu, por que me desamparastes? E a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer, e depois nós vamos encontrar a resposta, é: por que Deus abandonou seu filho? Abandonar um assassino? Ainda vai. Abandonar os malfeitores? Vamos lá. Dar as costas para os perversos? Ainda é até justificável. Desprezar aqueles que te traz decepções?
tudo bem, mas não ele. Porque abandonar a única alma sem pecado da terra. Abandono, que palavra triste. A casa que eu citei na ilustração que ninguém quer, a criança que os outros rejeitam, a mãe que ninguém lembra e o Salvador que ninguém entende. Deus meu, por que me desamparaste? Eu corro para a Bíblia, eu encontro lá no Salmo 37, verso 25, escrito por Davi que, olha, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Peraí, nunca vi um justo desamparado. Jesus é um justo no madeiro. Nessa hora Jesus está substituindo a humanidade, meu irmão, porque Ele continua sendo justo, mesmo condenado, mesmo sacrificado, mesmo morto, Ele continuava sendo justo, porque Ele substituía, Ele era o Cordeiro, que iria substituir lá no templo o pecador. Agora Ele é o Cordeiro lá na cruz, que estaria substituindo nós pecadores. Ele está substituindo uma humanidade corrompida, injusta, porque Ele é justo. Naquele momento, Ele é todo pecado, não dele, mas de todos nós. Você se acha bom demais, perfeito demais, santo demais? Eu tenho uma notícia para você: você não é, eu não sou, não é justo, não é perfeito. Justo é Ele que morreu por mim e por você. Nós deveríamos rastejar, implorar por misericórdia, abaixar o nosso topete, pedir por misericórdia, ser um pouco mais humilde, menos arrogante, porque Ele sim foi humilde, Ele foi bom, e Ele levou os nossos pecados. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, levou no seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos, nós mortos para o pecado pudéssemos viver na justiça, e a justiça dele. No madeiro Jesus substituía, meu irmão, eu e você. Ele naquele momento, imagina, Ele era todo pecado. Naquele momento Jesus era fofoca em pessoa, sem nunca ter falado mal de ninguém, da vida alheia, de ninguém. Quem será que Cristo substituía? Naquele momento Jesus era cobiça em pessoa, sem jamais ter nunca cobiçado nada de ninguém. Quem Jesus substituía? Naquele momento Jesus era um mentiroso em pessoa, sem nunca ter citado uma vírgula em mentira. Quem será que Jesus substituía? Naquele momento Jesus era o arrogante, o ganancioso em pessoa, sem nunca ter sido. Quem aqui Ele substituía? Ele era o criminoso, sem nunca ter cometido um crime. Representava o adúltero, substituía o traidor, sem nunca ter sido. Uma vez eu perguntei para a igreja, numa mensagem dessa, eu perguntei para a igreja: já pensou se hoje aparecesse um grande telão no céu, e ali no céu, naquele grande telão, onde toda a humanidade pudesse ver, ou então só a cidade de Jundiaí pudesse ver, ali fosse apresentado os seus pecados, a sua vida, seu histórico. Imagine se os seus segredos fossem expostos no palco da terra. Você talvez rastejaria para debaixo de um tapete. Será que você nesse momento também não gritaria por misericórdia e gritaria: não mostra isso, não mostra, e não, isso também não deixa o povo saber, não. Se isso acontecesse com você, você não sentiria uma fração daquilo que Cristo estava sentindo na cruz, gente? Imagina sendo exposto, da humanidade toda, o meu, o seu,
e o responsável por aquilo tudo que está aparecendo lá, fofoqueiro, mentiroso, canalha, traidor, ele é tudo isso, ele é tudo isso, ele é tudo isso, ele está na cruz do madeiro, ele é tudo isso, sem nunca ter sido nada disso. Imagine Deus, a gélida insatisfação de um Deus que detesta pecado, tendo que lidar com isso. Você na sua vida já desapontou alguém? Alguém que confiava em você e de repente vem o desapontamento? Talvez quando seu pai, não sei, eu já vi casos assim. Talvez quando seu pai encontrou você alcoolizado, sem nunca seu pai ter bebido, você desapontou seu pai? A menina foi pega, confrontada pela sua mãe numa mentira, sendo que a sua mãe nunca mentiu. Nesse ato divino, meu irmão, é o desapontamento do pai. Nesse ato divino e redentor de Cristo, o Senhor Jesus disse a Deus: Pai, trata a mim como o Senhor o trataria. Pai, trata-me como o Senhor trataria o Djalma. Não toca nele, mas trata a mim como o Senhor o trataria. E Deus o fez. Tratou Jesus vendo o Djalma. Tratou Jesus vendo o pecador. Num ato que partiu sim o coração do Pai. Ainda assim honrou a santidade do céu. O julgamento purificador dos pecados jorrou sobre o Filho eterno que jamais pecou. O céu deu à terra o seu maior presente, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Então Jesus grita: Deus meu, por que desamparaste? Porque Jesus gritou tais palavras, para que eu e você nunca tivesse que gritar, para que eu e você nunca precisasse colocar a mão na cintura: Deus me abandonou. Não abandonou. Ele abandonou o Filho na cruz, mas a mim e a você Ele não abandonou. Nunca diga isso, que o Senhor me abandonou. Ele abandonou o Filho na cruz. A mim e a você Ele nunca abandonou. Ele está sempre com você. Larga de mimimi, larga de frescura, porque Ele não te abandona. A única alma pura que existia no mundo, esse sim, Ele abandonou por amor a você. Nós temos uma dívida de gratidão com Cristo, meu irmão, pois Ele assumiu o nosso papel. Como eu preguei também no passado, é como no dia do julgamento. Você está para entrar na sala do tribunal. Jesus chega, você está vestido com aquela camiseta de condenado. Jesus chega para você e fala assim: me dá sua camiseta com o seu nome. E ele entra no tribunal, e ele é julgado, e ele é condenado, e ele é morto no seu lugar. É o réu levado no nosso lugar para o tribunal do Gólgota para o julgamento. Justo ele? Sim. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é coisa de Cristo. Isso é coisa do Salvador. Aleluia. Por isso, cante o nome dele, tá? Fale dele. Pregue ele. Invada as praças. Ao invés de ficar homenageando, ficar fazendo passeata, carreata para homens, faça para Jesus. Ao invés de ficar defendendo mortais, réis mortais, seja lá de que for, de que linha for, de que segmento for, esporte, política, religião, pastor, para com isso. Ele merece. Cante o nome dele. Foi ele que morreu por você. Dos grandes hoje que são ovacionados no mundo, eles não te conhecem. Você para eles são um número.
Eles não sabem o seu nome, não sabem onde você mora, não sabem quem são seus filhos, não sabem o número do seu RG, não sabem as necessidades que você passa. O que eles querem, meu irmão, é fama às suas custas. Jesus te conhece por dentro e por fora, Jesus sabe da tua história, Jesus sabe do seu futuro, Jesus conhece seus filhos, Jesus sabe o seu nome, o Senhor sabe das suas necessidades. Então cante o nome dEle, pregue o nome dEle, declare poemas a Ele, faça carreatas, passeatas, ministra, vai para as praças e fale é dEle, agradeça a Ele, fale dEle, fale para Ele, fale com Ele. Balela! Eu estou vendo crente pagando preço altíssimo por encostar Cristo e se apegar a homens. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. E aqui, diante de todo esse cenário que nessa manhã eu preguei, você tem alguma dúvida que Jesus te ama? Você tem alguma dúvida que Deus amava Cristo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha por amor de mim e você.